Fala, Vini. Fala aqui, beleza? Beleza, cara? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Porra, cara, que massa. Bom te ver aqui. Contar um pouco aí da tua jornada. Você que entrou na mentoria de um jeito totalmente aleatório, né? Depois a gente vai contar um pouco aí dessa história. Mas me conta aqui, Vini, você já tinha agência antes de entrar na mentoria? Como que era, cara? Já, no caso, eu tenho a minha agência desde 2020, já faz aí uns 4 anos. Basicamente, a gente começou um mês antes da pandemia. Então, pegamos ali a época do auge do digital logo no começo, que até facilitou e atrapalhou um pouco a gente, mas já faz uns 4 anos aí que a gente tem agência já nichada em odontologia. Então, até quando você me falou sobre a mentoria de vocês, que era especificamente para agências ultra nichadas, aquilo era, digamos assim, é o que eu estava precisando e não sabia que existia ainda, entendeu? Então, na verdade, você faz parte de uma minoria de mentorados que já entraram nichados. Porque a grande maioria não entra na mentoria justamente com a ideia, cara, de ter a nossa ajuda aí para nichar. E você já estava nichado, né? Para clínica odontológica você já era nichado? Sim, sim. É que, falando aí um pouquinho de como a gente começou, né? É que o meu sócio, que também é meu amigo ali de faculdade, a gente é da mesma cidade, ele era dentista. Então eu comecei fazendo anúncios para a clínica dele, aí deu certo e a gente acabou montando a agência para vender para outras pessoas que ele conhecia que também era dentista. Então basicamente a gente começou já nichado com um dentista na operação que entendia do nicho. Basicamente ele ajudando a gente a fazer as vendas. Então foi realmente um nichado de um jeito ali que é difícil as pessoas conseguir começar. Pode crer, pode crer. Então você já começou. Mas você já fazia marketing digital com outra coisa? Como é que era antes? Então, eu sou formado em engenharia de produção, não tem nada a ver com marketing. Aham. Mas ali na minha faculdade, desde o segundo ano, eu comecei a trabalhar com marketing nas organizações da faculdade ali, Atlética, IESEC, Centro Acadêmico, tudo eu fui trabalhando com marketing. Então, basicamente, eu comecei ali a estudar sobre anúncios em inbound marketing, na época ali que eu via bastante conteúdo da resultados digitais. E eu comecei ali, é quando eu me formei, por conta dessa experiência, que eu fui até diretor de marketing nessas organizações, eu acabei indo trabalhar numa agência full service. Então, era uma agência lá de Maringá que atendia tanto online quanto offline. Eu cheguei ali para trabalhar com o digital. Eu cheguei para implementar o bom de marketing, só que eu era tipo o assistente da agência que ajudava outra pessoa. Aí quando foi 3 meses eu vi que eu estava como responsável da estratégia do digital da agência inteira. Caraca. Então foi uma experiência bem bacana. Lá eu trabalhei com vários nichos, com faculdade, tinha também um e-commerce de suplemento americano, tinha loja de imóveis, tinha restaurante, tinha bastante coisa. E daí eu percebi, depois que eu saí, né, que eu saí da agência justamente porque desde pequeno eu tinha o sonho de empreender. Eu fiz faculdade pensando qual faculdade vai me ajudar mais a empreender. Eu fiquei lá na administração, engenharia. Eu fui para engenharia mais porque eu queria ter a cabeça de engenheiro, não porque eu queria trabalhar em fábrica. Então, como eu tinha muito essa vontade, a CLT não era para mim. Aí eu saí e daí eu percebi que de tudo que eu fazia ali na agência, o que eu mais gostava na época era a parte da gestão de tráfego, mas não dava prazer porque a gestão de tráfego em si, ela é muito prazerosa no sentido que é uma das únicas profissões que você tem um feedback muito rápido. Você aplica, no mesmo dia você já vê se está dando resultado ou não. Coisa que nos outros, dependendo do marketing, é muito... Você demora, às vezes nem percebe se o resultado deu certo ou não, comparado em ações offline, assim. E daí eu acabei curtindo mais essa parte da gestão e depois eu fui fazer para o meu amigo dentista, para tentar começar nessa área sozinho, mas em um mês a gente abriu a agência e foi começando. Legal. Então você já começou a ajudar ele já com essa intenção de ter uma agência de, Isso. de tráfego. De tráfego, você fazia É, só o tráfego ali? digamos, no começo era só o tráfego, e pra você ter ideia, como a gente começou nichado, só por ter ele
comigo ali na operação e ele ter os dentistas que ele conhecia, que era da mesma franquia dele, no primeiro mês, só a gente usando a estratégia ali de que a gente era nichado, que a gente tinha um dentista na operação que fez primeiro dar certo para ele, para depois fazer para os outros, a gente fechou 24 clientes no primeiro mês, começando do zero, assim, entendeu? Olha, Naquela época. Claro que o ticket era muito mais baixo, só que a gente já começou ali no primeiro mês com faturamento de uns 8.400, entendeu? quanto que era o ticket então? 24 clientes, Na época 8.400. era uns 350. Nossa, 350 conto. Olha, Sim. então, A gente demorou ter bastante para subir 24 esse ticket. clientes A gente e tinha 24 medo de dá trabalho. cobrar. A gente tinha medo de cobrar R$ 500 na época. Tinha medo de cobrar 500. Putz, Sim. já a gente vai falar quanto que você está cobrando hoje, quanto está conseguindo fechar cliente de quanto hoje. Mas interessante, Vini. Então, olha só, você estava nichado, tinha um cara te ajudando no comercial, né, trazendo cliente para você, e mesmo assim, cara, o máximo que você estava faturando ali era 8.400 por mês, né, um ticket muito baixo, né, e, e avançando um pouquinho na história, nesse formato aí que você tava, você chegou a bater quanto de faturamento? Com esse ticket baixo, com bastante cliente? Então, no primeiro ano a gente acabou fechando ali, eu acho que uns. Chegou em 20 mil de faturamento no primeiro ano. Depois, no segundo, a gente conseguiu uma entrada mais forte na franquia. Então, a gente acabou conseguindo ali bater, digamos, os 40 mais ou menos mil de faturamento. Só que, como o nosso perfil era ticket muito baixo, era realmente a gente viu o balde furado com rombo, entendeu? Aham. Então, a gente, tipo assim, batia um pico ali, entrava, vamos por 20 clientes no mês, no mês seguinte saía 30. Então, a gente, digamos assim, esses 40 ali que eu falei, não durou um mês. A Nossa. gente foi, depois foi vendo mês a mês caindo, a gente chegou a perder mais da metade do faturamento ao longo de um ano e meio, vendo o balde furado jorrando. Eu costumo falar, cara, quando você não está retendo os seus clientes, o pessoal fala, custo de aquisição, quantos clientes você adquirir, né? Mas se você não está retendo os seus clientes, você não está adquirindo, você está alugando por um tempo eles, depois você perde rapidinho, né? Então, a retenção, ela é um assassino silencioso do teu crescimento. Por quê? Você acha que você está indo bem, que você está fechando cliente pra caramba, mas não adianta, cara. Você não tem uma retenção boa, vai ficando cada vez mais difícil você crescer. Porque para você conseguir crescer, você vai ter que tapar um buraco cada vez maior desse balde aí Não, que tá vazando, né? você tem ideia? Você Deixa eu tem só ideia? falar de um comentário aqui. A Júlia acabou de mandar uma mensagem aqui. Estou oficialmente na mentoria Ultra, deu certo. Boa, Júlia. Seja Aí sim, bem-vinda. Boa. é só para Mas você fala ter aí. ideia. Naquela época a gente estava vendendo 10 clientes novos por mês e mesmo assim a gente estava decrescendo. Entendeu? Olha isso. Cada Todo 10 clientes mês na nós decrescia um semana, né? pouquinho. Fora Hã? o trabalho que dá de você fazer um onboarding desse tanto de cliente. Porque onde mais dá mais trabalho é no começo. Então, Sim. e me diz uma coisa, quando você está faturando ali, você ficou um mês que faturou 40, mas depois foi para 20, 30, quanto que era a média, assim? Falando na média, Você você fala tava antes, de faturamento no mês, naquela época. antes, naquela época, Que você conseguia de uma maneira mais consistente. cara, a gente ficava ali nos 20 e pouquinhos mil, entendeu? Vinte e poucos. Tanto é que a gente chegou no nosso menor valor ali, que teve um mês que a gente estava faturando 18 mil. Olha aí. Então, 20, 18, quanto que sobrava para você? Cara, a gente, desde o começo, a gente tinha uma margem interessante, como que a Aham. gente era uma equipe bem enxuta. Então, a gente tinha uma margem ali já de uns 65%. Então, sobrava ali naquela época pra gente, pra cada um, tipo, uns 8 mil, assim, entendeu? Aham. Tá, beleza, cara. Então você tava nesse resultado aí, você tava cambaleando no faturamento, subia, mas descia, né? Agência ali que a gente chama um pouco de voo de galinha, né? Quando parece que vai subir, de repente cai. É,
E aí aconteceu da gente se encontrar. Conta aí como é que se encontrou. Porque você não estava procurando uma mentoria, aconteceu para você, né? Não, eu tenho ideia, eu estava já num evento de uma outra mentoria, Você eu já estava estava numa mentoria de uma de outro assunto. outra mentoria, eu estava ali dividindo o quarto com uma pessoa que ia para o evento também, que eu não conhecia, eu aluguei ali um Airbnb junto com ele, dividimos e fomos. Aí a gente estava lá, né? A gente meio que fazia as coisas junto. Então ele falou assim: ah, amanhã eu vou almoçar com um amigo meu. Bora lá almoçar também? Eu falei: ah, vamos, né? Ele nem me falou quem era. Eu falei: ah, vamos ir, porque é um cara aí do digital, vai que eu conheço alguém legal, né? Vamos fazer um network. Aí eu chego lá para almoçar, era nada mais, nada menos que o Gui Cardoso. Foi Só, essa. Você, só isso, só. você dividiu o quarto com o Satori. O Satori é amigo meu É, desde a época do poker, cara. Na época que eu era é, professor de poker. na época do poker. Aí a gente acabou conversando e foi se encaixando. E você já me conhecia? Eu já tinha te visto bastante nas coisas do Érico, né? Sabia que você ali tinha construído junto com ele a mentoria dele ali. Eu falei: ah, esse Gui deve ser muito foda. Então, né, até quando você falou que estava nessa área indo para mentoria de agência ultra nichada ali, eu falei, se ele tá entrando nessa é porque o jogo ali vai ser grande, não é jogo de gente pequena não, é jogo de peixe grande, então eu vou entrar junto. É, boa. Pô, foi interessante, né? Que a gente tava lá no almoço, aí fazia um tempo que eu não encontrava o Satori, e eu fui contando da atualização, né? Que tava acontecendo, que eu tava com a mentoria e tal, né? Tinha virado sócio de uma agência de marketing para restaurantes e tal. E aí, aí você ouvindo, tipo, eu tava mais contando para ele e você ouvindo do lado, né? Eu E só aí, ouvindo. quando você contou que você já tinha agência, né? E tava já nichado, eu falei, cara, esse cara aqui precisa entrar na mentoria que a gente consegue ajudar muito. Então, É, eu não sou o Pablo Marçal que vende almoço, né, por milhares de reais, mas no final das contas, rendeu milhares de reais esse almoço aí, hein? aí lá, até no almoço, você tava contando depoimento, acho que do Takenaka lá, que eu tava capengando com um monte de cliente faturando baixo, o cara em poucos meses pegou 11 clientes, tá faturando bem mais que eu. Exato. É, o Matheus Takenaki, que é do nicho também de clínicas odontológicas, ele conseguiu dobrar o faturamento dele e com menos clientes. Ele É, foi acho que de 20 para 40 mil e com menos clientes, diminuindo a quantidade de clientes, ou seja, eu enxugou bem a penso, operação dele. eu pensando, o cara acabou de começar, já tá faturando em poucos meses mais que eu. Fiquei pistola. Falei, precisa aprender a fazer isso também. E ô Vini, o que você achou assim que fosse o problema que a mentoria te resolveria? No que te ajudaria? O que te chamou a atenção nesse sentido? Quando a gente conversou no almoço, né? Depois a gente marcou um call junto, eu te expliquei. Eu meio que dei a aula que a gente deu na quarta-feira, eu dei no privado para você, né? Mas o Sim. que você sentiu assim que resolveria de problema aí no teu negócio? Então, a gente estava, digamos assim, muito acomodado no nosso ticket. Igual eu falei, a gente começou a 350, depois foi para 450, 500, 600, e a gente já estava, fazia acho que, sei lá, um ano e meio que a gente estava cobrando 600. E a gente não, achava que a gente não conseguiria cobrar mais caro que isso, entendeu? De uma hora para outra, assim. E basicamente, a gente estava muito com essa mentalidade do ticket pequeno, entendeu? E eu queria realmente entender como que a gente poderia mudar no nosso planejamento de agência ali para a gente conseguir cobrar, né, esse ticket bem maior. Que, tipo assim, para a gente era algo inalcançável. Não é Aham. nem, tipo assim, o nosso sonho ali era cobrar, tipo, R$ 1.000. Entendeu? E também a questão de planejamento estratégico de agência, questão de processos, como é que funcionava a equipe, porque, como eu falei, eu também estava em outras mentorias ali, só que, digamos assim, vamos supor, uma mentoria de tráfego, para mim, ela me ensinava a fazer tráfego. Só que tráfego eu já sabia fazer. A minha dificuldade em si, que eu estava precisando, era muito na estrutura da agência.
agência, entendeu? Questão de estruturar a agência, processo, equipe, comercial. E isso, até então, não tinha encontrado em nenhum lugar algo com tanta especificidade para o que eu estava fazendo, que era justamente, tipo assim, não era voltado, sei lá, para lançamento. Era voltado para um negócio local ultra nichado. Não era nem para agência, digamos, geral, né? Que também, às vezes, não ia se encaixar tanto para mim. Então, era basicamente você ouviu, falou o que eu queria ouvir, que eu estava procurando, entendeu? Então se encaixou demais. Então, toda essa questão aí do ticket, da estrutura de agência, de processos, quando você falou que vocês tinham uma agência ali que já faturava uns 200 mil por mês, na época, era tipo assim, eu até assustei, assim, e basicamente eu me espelho muito no que vocês fazem lá. Então, eu realmente queria ter alguém como mentor, como referência para onde eu queria chegar, entendeu? Então, foram basicamente esses pontos. Pode crer. E nessa época, assim, você estava se sentindo como em relação à tua agência? Você estava empolgado, tava... Como que era essa sensação, assim? É. Cara, tava um desânimo só. Eu já tinha até pensado ali em fazer outras coisas, talvez, sei lá, começar do zero de novo, entendeu? Tanto é que eu tava numa mentoria ali de perpétuo, né, quando a gente se conheceu, porque meio que a minha ideia era às vezes acertar um perpétuo e abandonar a agência, porque não tava legal. Naquela época a gente estava decaindo, já fazia, sei lá, um ano. Então, a gente via o nosso trabalho todo mês tentando lá, se esforçando para fazer crescer, mas era o efeito contrário, entendeu? Só caía. Então, basicamente, esse era o meu cenário, cara. Não tava nada legal. A gente não conseguia ver um futuro ali pra gente. Basicamente, você trouxe esperança pra gente de novo. Pô, legal, cara. Você chegou a pensar em desistir da agência na época? Sim, tipo assim, eu nunca cheguei a pensar em desistir de empreender, mas eu tinha chegado a desistir, tipo assim, do modelo. Por exemplo, tinha vontade, sei lá, começar do zero de novo em alguma outra área ali do digital, não sei. Por exemplo, eu estava na ideia de acertar um perpétuo ali e focar mais naquilo se desse certo. Então, eu comecei a atirar para outros lados porque não estava vendo um futuro promissor naquilo, entendeu? No que a gente estava Ok, fazendo. então, olha que interessante, né, Vini? Você já era nichado. E aí, ó, pessoal, que vocês estão ouvindo aqui, é uma coisa que a gente ressalta muito. A gente defende 100% a bandeira de ser nichado, porque, cara, é muito melhor, tanto para você vender mais, você conseguir um ticket maior, quanto você entregar mais resultado para os seus clientes, quanto para você ter uma operação aí que. Que é essa bolinha aqui? Você faz assim? Quanto para você ter uma operação que é mais simples, é mais enxuta, com uma margem de lucro mais alta. Então a gente defende 100% a bandeira do nichado, a gente não acha que é um caminho que é uma opção dentro de várias boas. Não, cara, é a melhor opção, é, indiscutivelmente, na nossa opinião. É, mas o que a gente alerta sempre, todo mundo, que a solução não é só nichar. Nichar é só o primeiro ponto do iceberg, ali, é a ponta do iceberg. É o passo mais importante? Mas é só o primeiro passo. É, Então, né, era o teu caso, né, Vini? Você já era nichado, mas isso não era o suficiente, certo? a grande questão é que, por exemplo, para alguns nichos, você ser nichado hoje é um diferencial muito grande. Agora você pega odontologia, você ser diferencial é o mínimo para você entrar no mercado, senão você nem entra. Você nem joga o jogo de pegar dentista se você não for nichado, entendeu? Porque, digamos assim, em odonto hoje tem muita agência nichada, só que aquela questão que você falou, tipo, ser nichado ali não resolve, é o mínimo. Exato. Senão o dentista nem se interessa, entendeu? Porque ele já conhece no nicho dele muita agência nichada. Alguns outros nichos, você nichar acaba sendo um diferencial muito grande porque só tá você ali no mercado. Mas alguns mercados, como odonto, igual a gente lá, tipo, nichar não resolveria apenas, porque nichar era o básico para a gente entrar no mercado, entendeu? Então, cara, cada vez mais vai ser o padrão, vai ser agência nichada. E É, quem tomar essa decisão quanto antes, né, de se posicionar num ultra nicho, se posicionar como uma agência ultra nichada,
vai colher, vai beber água limpa, né? Como diz aquela analogia. Então, pessoal, essa oportunidade, o momento é agora, né? Se você está na dúvida, né? Sai da dúvida e entra na ação, porque é onde está o maior oceano azul que a gente fala, né? Onde tem menos competição, né? Mais diferenciação e que você consegue realmente gerar um resultado maior para os seus clientes, né? E Vini, quando eu te falei a oferta da mentoria, você já participar de mentorias e tal, você ficou meio que na dúvida, pô, será que eu entro em mais uma? Será que eu vou ter tempo? O que passa na sua cabeça assim para tomar a decisão? Foi fácil de tomar essa decisão? Qual foi a sua mentalidade ali na hora? Cara, você esfregou o doce na cara da criança, digamos assim. Então, tipo, a tentação era grande demais. Questão de tempo, até pensei, mas digamos assim, quando você enxerga que aquela solução é realmente o que vai resolver os seus problemas, o tempo não acaba sendo uma desculpa, entendeu? E questão também de valor, na época até ia me apertar um pouco, pagar ali a mentoria e tudo mais, só que é aquela questão, eu precisava realmente daquilo. E é aquela outra questão, né? Igual o pessoal tá comentando, a mentoria normal ao longo do tempo fica mais cara. Então, quanto mais eu demoro para entrar, mais cara vai ficando. E eu, digamos assim, mais vai demorar para acertar a minha agência e começar a ter lucro. Então, na verdade, o custo de oportunidade de não entrar é muito maior do que o de ficar de fora ali, né? Então, basicamente, você jogou para mim a oportunidade, eu dei uma pensada ali, questão de tempo, valor, eu falei, não, mas eu tenho que entrar. Tanto é que já passou o link lá para mim, e já entrei na hora. Mas, legal, cara, Mesmo que dia. essa decisão. E quais são os primeiros desafios ali que você enfrentou dentro da mentoria, na aplicação? O que te chamou mais atenção ali nesse começo? Desafios, você fala de. Tipo, o que você via ali que você precisava melhorar no teu negócio, que você descobriu que você precisava melhorar no teu negócio? Cara, primeira coisa, que a galera vai até achar meio absurdo. Nesses 4 anos ali de agência, quase que a gente nunca tinha feito uma call de vendas. Olha, Nunca. A gente vendia só pelo WhatsApp e às vezes por ligação, porque como um ticket mais fácil, você acaba fechando pelo WhatsApp ali. Só que o cliente grande, ele nunca vai fechar com você só pelo WhatsApp sem uma call. E a gente tinha muito medo, dificuldade de fazer isso, entendeu? E até porque a gente não sabia nem como estruturar uma call de vendas, não tinha confiança para fazer uma call de vendas, não tinha confiança para falar o preço. E basicamente, na mentoria tem uma aula que me marcou muito, foi a aula de mecanismo único. Aquilo foi o que explodiu a minha cabeça. Falei, caramba, isso realmente tem um poder muito grande. Tipo assim, não é o que vai, às vezes, resolver a minha vida de uma hora para outra, porque aquilo também é um exercício. Quanto É uma melhoria contínua, né? Você faz ali o seu mecanismo único, sua apresentação, bota em jogo para testar e sempre vai melhorando ao longo do tempo, cada vez você vai ficando melhor. Então eu vi que ali tinha uma oportunidade muito grande, daí a gente começou a construir a nossa apresentação, nosso mecanismo único. Digamos assim, o ponto crucial que a gente entendeu ali na mentoria era basicamente a questão que a gente precisava realmente ter, digamos assim, um mecanismo único, né? Um diferencial claro, que só aquilo por si só já ia fazer o cliente escolher a gente do que o outro e ele ia botar fé de pagar mais caro na gente do que o outro por conta de ter um diferencial realmente muito claro, entendeu? Essa clareza. E basicamente o cliente ele tem muito disso. E a gente sim, isso mudou muito a nossa estrutura. Tanto é que hoje aqui a gente está basicamente tem, sei lá, de 4 a 6 calls por dia que a gente faz. Sempre está com a agenda lotada ali de calls, de apresentação. E antes a gente nem tinha isso, não tinha nada dessa estrutura, não fazia nada disso, nem sabia como fazer. Então foi uma mudança muito grande. E hoje a gente tem ali o nosso comercial o tempo inteiro movimentado. Antes nem existia o comercial. então, o que acontece? Quando você está
num ticket muito baixo, as coisas que funcionam para você vender um ticket baratinho, não são as coisas que funcionam para você vender um ticket mais alto, né? Por isso que a gente fala muito que não é você só ter uma estratégia de prospecção. Você tem que pensar no todo do seu negócio, desde o modelo de negócios, desde do teu posicionamento, né? O que você vai entregar, né? Que tipo de cliente você vai atender, né? Porque se você mexer só uma variável, não vai ser suficiente, né? Então você mudou a forma que você vendia, você mudou a forma que você entregava, você construiu um método, né? Que é o que a gente fala muito, né? A gente falou isso na aula de quarta-feira, né? Que é você vender resultado, né? Focar no resultado e entregar esse resultado através de um método e sair daquele lugar comum que está todo mundo. Que é, vendo Facebook Ads, né? Meta Ads e Google Ads para XPTO. Então, todo mundo Entendi. tem tráfego, né? Então, assim, é muito bom que você conseguiu implementar isso. É, Qual tinha sido o... Você falou, você fechar cliente de R$ 350, né? Na época, antes, né? Até 350. E como foi fazer uma apresentação aí de vendas para fechar um ticket maior? Qual foi o primeiro cliente que você fechou dentro da mentoria assim com um ticket maior? tá. Bom, foi só para complementar, a gente botou aquele mantra de, digamos assim, de ter um mecanismo único, realmente muito aprofundado na nossa agência, que é meio que é um caminho sem volta, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer do comercial, a gente tem muito martelado que a gente precisa sempre ter um diferencial muito claro ali. E, basicamente, na apresentação também, quando a gente fazia, sempre tinha isso em mente. A gente precisava apresentar para o cliente um diferencial, um mecanismo único, um diferencial muito claro. E a apresentação, a primeira é aquela história, né? Você realmente vai ali um pouco mais inseguro, só que você ter construído um método, ele te dá um alicerce ali, então você já chega com uma comunicação muito diferente, né? Porque, digamos assim, a partir do momento que você nicha, toda a sua comunicação, ela acaba sendo alinhada muito com o que o cliente quer. Então, digamos assim, a captação, desde a prospecção ali, ela é alinhada, depois vai ter a apresentação totalmente alinhada, você já chega na proposta ali com o cliente com muita coisa construída para apresentar para ele que você vai implementar. Então, é algo que, se não for nichado, você não consegue fazer ali. Então, nessa apresentação, por mais que a gente estava ali com certo receio, toda essa construção da metodologia amparou bastante a gente para ficar um pouco mais seguro. E nessa apresentação estava até eu e meu sócio, a gente estava se ajudando ali para conseguir fechar com esse cliente. A gente conseguiu ali fechar o nosso primeiro cliente ali pagando R$ 3.200 para a gente, entendeu? Sendo que 3.200. o 3.200, sendo que o cliente, os anteriores que a gente estava fechando era de 600, entendeu? Era um ticket ali bem maior do que a gente estava acostumado. Quando o cliente acabou fechando, a gente nem estava acreditando que aquilo estava sendo possível real, tipo assim, dava realmente igual aquela questão, né? Que eu até comentei anteriormente, de falar o preço para o cliente até aquela engasgada, entendeu? Quando você muda de ticket, assim. Mas você só cria coragem de subir seu preço realmente praticando. E como é que fez você sentir ter fechado um cliente desse valor, Vini? Como é que você sentiu Cara, agora? é tipo você sair da Matrix, digamos assim. Você dá aquela virada de chave que, tipo assim, cara, agora foi, tipo, não tem mais volta, entendeu? A partir do momento que você aprende, você não desaprende. Então, depois que você fecha o primeiro, você começa a abrir a porteira ali, né? Você entende realmente como é que funciona e fala, se eu fechei com esse cara aqui, tem muitos outros caras similares que eu também vou conseguir fechar. Então, foi uma virada de chave ali pra gente muito grande e era o start que a gente precisava. Tomou a pílula vermelha, então. É, basicamente, tomei a pílula vermelha, entendeu? Massa, Vini. Olha aqui, a V. Fernandes comentou aqui, ó, interessante. Nichar é básico, fazer uma call é básico, reforçar diferencial é básico. Qual que é a questão? Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, viu, Fernandes? Mas, cara, olha só. Para você ter grandes resultados, não é você fazer
coisas extremamente diferentes. O básico bem feito é o que faz a diferencial. Vou fazer uma analogia aqui, né? Dançar. Dançar é básico. Cara, dá dois passinhos para a esquerda, dois passinhos para a direita. Né? Agora vai ver eu dançando, dando dois passinhos para a esquerda, dois passinhos para a direita. Como é que sai? Então fazer o básico, todo mundo faz, mas fazer o básico bem feito, aí que tá o grande segredo, né? Então o que que você acha, Vini? Assim, que é, na soma, assim, quais são as principais mudanças que você teve no teu negócio que você falou, cara, isso fez a diferença para mim? Na soma, você fala de estratégias ou ali falar um pouco do faturamento? Não, de assim, o que que fez você, por exemplo, conseguir fechar um cliente de 3.200 que antes você não conseguia? Qual foi assim, a sequência, a quantidade de coisas que você acabou ajustando ali? Porque o que acontece, pessoal? Muitas pessoas às vezes acham que para você fechar um ticket maior, né, você precisa, meu, vender a alma para o cliente, certo? Então, eu quero entender se isso aconteceu com você. Né? Você precisou vender a alma para o cliente ali para entregar esse ticket de 3.200. Como é que foi? Cara, foi basicamente a gente planejar o nosso método, o que a gente queria entregar, sempre na cabeça ali de não vender serviço, vender a implementação de um método, de uma metodologia. Então a gente estava com essa questão da construção da metodologia em mente ali, e a gente tinha que ter um diferencial muito claro, entendeu? Igual eu falei, por exemplo, o que ajuda muito aqui no meu caso é que eu sou uma das, sei lá, uma das 5 agências de odontologia hoje que tem um dentista na operação. Então isso me dá um diferencial muito óbvio. Eu consigo botar um dentista para vender para um dentista, entendeu? E também a gente botando, quando a gente para de vender serviço, começa a vender ali a metodologia, a gente começa a botar também limites no que a gente vai entregar, né? Então, Uhum. antes até tinha clientes ali que acabava, digamos, folgando na gente. Quando você vende um negócio bem estruturadinho, com seus limites, você não precisa abrir as pernas, justamente o contrário. Você combina ali na metodologia que é isso daqui que eu entrego, é isso aqui que a gente validou com tantos clientes e que funciona, então você não fica fora do escopo. Você vende um trabalho, digamos assim, simples, muito bem feito, que vai dar resultado para o cliente. E também, igual eu falei, a gente não vende ali gestão de tráfego, o que a gente vende para os nossos dentistas hoje, por exemplo, é ele aumentar, dobrar a lucratividade dele, é mais pacientes para ele, não leads, entendeu? Então, foi muito essa mudança de posicionamento que fez a gente funcionar. E basicamente, igual eu falei antes, a gente não tinha um processo comercial, a gente estava muito preso ali a trabalhar com a franquia que a gente trabalhava. Então a gente abriu para fora, implementou o processo comercial, fez a nossa apresentação com a metodologia, parou de vender gestão de tráfego, foi vender implementação da metodologia já validada ali. Ter esse apoio, no meu caso, um dentista para ter esse diferencial a mais. Ajudou a gente mais e foi basicamente depois colocar isso tudo em prática, digamos assim, fazer isso em volume, né? Também não adianta você planejar tudo e não ter volume ali no comercial. E esse volume com prática ali, seguindo a metodologia, foi o que foi fazendo a roda rodar. Então, basicamente, a gente hoje garantindo um fluxo do nosso comercial, a gente sabe que a gente vai fechar cliente ali todo mês, entendeu? E vai continuar crescendo. Hoje você está com quanto de faturamento e quantos clientes? Quanto faturamento mensal e quantos clientes? Tá. Hoje a gente, então, como a gente falou ali, né? Em dezembro, eu estava faturando 18 mil. Em janeiro, estava faturando 36 mil. Basicamente, eu dobrei em janeiro. De dezembro para janeiro. De dezembro para janeiro, a gente praticamente dobrou. Fechando cliente de R$ 350 ou.
Hoje mais de 3 Não. Nesse mês aí foi quando a gente fechou o cliente 3.200, 4.200, entendeu? E aí de fevereiro a gente teve um pouco menos tempo por conta do carnaval, a gente chegou nos 45 mil e hoje a gente está ali em 54 mil de faturamento, entendeu? Uau, cara, que massa. Então, você foi de dezembro, 18 mil de faturamento mensal para 4. 54 mil. Você dá 3 vezes isso? 3 vezes, exato. Você triplicou, então, Aí, ó. A em gente dois, está três em março, meses aí. Que massa, cara. continuar Parabéns. E esse uma maneira ritmo. mais sólida agora, né? Porque quando você tinha batido o valor mais alto anteriormente, você logo em seguida você caiu, né? E como que tá a retenção hoje? Tipo assim, aquela vez que eu bati, sei lá, uns 40 mil, a gente estava com 89 clientes. Nossa, Em 89 três mil. pessoas. Em três pessoas para cuidar. Nossa, não tinha vida não, hein, cara? Não. E, tipo assim, a retenção agora é muito diferente, porque a gente faz até uma coisa ali que não recomendo tanto a mentoria, mas a gente faz, que é a questão que a gente vende o nosso contrato com 3 meses de fidelidade, porque a gente não viu, digamos, objeção do cliente. Eu acho que o cliente fechou, tipo assim, reclamou, entendeu? Como a gente não tinha essa objeção, isso estava ajudando um pouco a gente a trazer um perfil mais alinhado. A gente explicava que para a estratégia funcionar, a gente precisava de pelo menos 3 meses ali para o cliente não ficar afobado, né? Senão você acaba atraindo aquele cliente que ele quer resultado na primeira semana. Então isso ajudava a gente a trazer o nosso ICP ideal, ali, o nosso cliente ideal. Então basicamente hoje a gente tem uma estabilidade financeira bem maior por conta de ter essa fidelidade aí e também um LTV maior. Então tipo assim, desses clientes que entrou de agora a retenção é muito, muito maior. Como eu falei antes, a gente perdia ali brincando 10, 15 clientes no mês. Nossa. Agora, basicamente, desses clientes que entraram, eu acho que se saiu ali, sei lá, 10% foi muito, entendeu? Questão de 3 meses, entendeu? Então, a retenção nossa está sendo muito melhor, muito melhor. E a gente está recebendo também indicações, a gente fechou alguns clientes por indicação. Então, basicamente, o jogo mudou totalmente ali. Então, olha só, você está faturando mais, você está com um ticket muito maior, você está com uma retenção melhor e está com um E sorriso a gente ainda. no rosto, cara, É, sem querer desistir. e, e isso que a gente está com a margem ali ainda de 65%. Olha aí, 65% de margem. Ó, Entendeu? então, Vini, pô, se você pegar o Vini antes de entrar na mentoria, né, que tava pensando em desistir da agência, tava meio perdido ali, que você tava, cara, que outro tipo de negócio que você ia fazer, né? Porque você não quer desistir de empreender, mas você tava querendo desistir da tua agência. E você pegar o Vini hoje, né? Como que o Vini se sente hoje em relação a isso? Cara, foi uma transformação muito grande. Tanto é que a gente até mudou de escritório da agência. Antes a gente ficava meio que num galpão, quase. Hoje a gente acho que faz 1 ou 2 semanas que a gente mudou. A gente está num lugar melhor aqui. Está crescendo nossa equipe também. Contratei mais um designer, estou contratando mais um pessoal do CS. Coloquei também um financeiro para cuidar que desafogou muito a gente. Então, basicamente, a gente está conseguindo crescer, a equipe está conseguindo levar a estrutura da agência para um patamar que a gente quer construir os times operacionais ali e a gente focar na parte estratégica do comercial para fazer a gente crescer, que antes era, digamos assim, o tempo inteiro eu apagando fogo. Não conseguia pensar no comercial, não sobrava tempo para crescer, entendeu? Então, você via ali eu preso na operação e os clientes saindo, e eu não conseguindo trabalhar para a galera, para começar, para voltar a crescer, entendeu? Então, estava muito amarrado na operação, e agora a gente está conseguindo construir essa equipe para poder focar mais no crescimento da empresa, conseguir mudar de lugar que a gente está.
E é uma mudança muito grande, até de rotina. Você vê que o time hoje está muito mais empenhado, o nosso comercial está rodando a todo vapor, está saindo bastante venda aqui com um fluxo constante. Então é uma transformação tipo, muito grande. Eu até estava. Uma coisa que às vezes eu não conto é que, por exemplo, assim, durante aquele meu tempo lá que eu estava com a agência decaindo, eu tinha uma reserva de emergência que eu tinha construído que era até bem grande, e eu acabei meio que torrando metade da reserva de emergência. Então eu estava numa situação que, digamos assim, ou dava certo, ou minha reserva ia acabar, e aí era game over, aí era fim de jogo, entendeu? Porque eu estava corroendo a minha reserva todo mês. Basicamente, agora não. Agora as contas estão tudo tranquilo, voltando os investimentos, voltando a crescer. Então, basicamente, mudou o jogo ali. Eu também, em janeiro, pude levar meus pais para passear no Rio de Janeiro, coisa que eles nunca foram. Paguei lá a hospedagem para eles, a gente levou eles para lá no Hotel 5 Estrelas. Lá foi realizar um sonho nosso e deles também. Que legal. Então, basicamente, a gente está poder proporcionar isso para os meus pais também é maravilhoso, sabe? Porque, tipo assim, é totalmente fora da realidade deles. Eu moro aqui numa cidade de 30 mil habitantes, onde se você ganha, tipo, 3 mil reais por mês, você é um dos mais ricos da cidade. Então, falar para eles que eu tô ganhando, tipo assim, por exemplo, sei lá, 18 mil por mês, cara, eles se assustam. Tipo assim, até agora acho que não caiu a ficha deles, entendeu? Para eles, você tá ganhando mais de 3 mil, tipo, 4 mil por mês já acaba sendo absurdo. Então, eles nem têm ideia do que é esse dinheiro que eu tô ganhando, entendeu? Não, não dá, porque é basicamente, sei lá, o que eles ganham num ano, às vezes estou ganhando num mês. Então, mu- é uma mudança de realidade para o pessoal daqui da minha cidade que é muito grande. Que massa, cara. Você tá de que cidade, Vini? Bandeirantes, interior do Paraná, perto de Londrina aqui. Mas assim, é uma cidade que, se for ver nos IBGE deles anteriores, ela está diminuindo de tamanho ao passar dos anos. O pessoal faz faculdade e vai embora. E tem tudo isso de clínica odontológica na tua cidade aí? Não, Vixe, de clínica, dá para não só contar tem acho de que numa fora. mão. Tipo assim, eu não tenho nenhum cliente na minha cidade, basicamente, porque a gente tem cliente norte a sul do Brasil ali. Olha aí. Basicamente, todos os cantos do Brasil a gente tem cliente. Então, a gente até prefere atender cliente de fora, entendeu? No nosso caso. Então, Exato. basicamente, é Então, tudo pessoal, fora. você aí que é de uma cidade pequena, você não precisa se restringir à tua cidade. Claro, se você tiver condição de fechar cliente na tua cidade, beleza, legal, né? A gente mesmo, no nosso caso, a gente acabou fechando muito cliente em Brasília porque foi mais fácil, são as frutas mais debaixo do pé, né? Mas definitivamente não restrinja, o teu negócio apenas à tua cidade. Então, você atende de qualquer lugar, né, Vini? Sim, por exemplo, é muito mais fácil você fechar um cliente de São Paulo, que para ele a qualidade de vida lá é mais alta, então tudo para ele é mais caro. É muito mais fácil cobrar um ticket mais alto dele do que alguém da minha cidade aqui que você fala para ele, sei lá, às vezes o valor da mensalidade que você quer cobrar dele é mais do que ele ganha no bolso dele, entendeu? Então você tem que encontrar o perfil de cliente certo. Então, dependendo de onde você mora, igual eu aqui, não é aqui que eu vou encontrar. Se eu fosse ficar preso aqui, eu ia ter que estar cobrando quinhentão para eles ali, entendeu? Então você tem que buscar os clientes certos, por mais que não seja na sua cidade, às vezes. Ô, Vini, o que que aconteceu na tua vida que você nem imaginava, cara? O que aconteceu na minha vida que eu nem imaginava, cara, digamos assim, essa transformação da gente do comercial foi realmente uma coisa que eu realmente não imaginava, porque eu vou te contar o seguinte. Quando você, até aquela hora que você me falando, né, como é que você faz onboarding para 89 clientes? Cara, a gente não fazia onboarding, entendeu? Basicamente, a gente vendia pelo WhatsApp, conversava tudo pelo WhatsApp. A gente nunca tinha visto o rosto do cliente numa ligação, quase, entendeu? Então, a gente saiu de uma estrutura ali que era realmente muito mais amadora, né? Só que era o nosso jeito que a gente conseguia fazer, para realmente
levar a agência para um nível cada vez mais maduro, mais profissional. E, digamos assim, eu tinha também muito medo de fazer essas calls, entendeu? Muito receio, até questão de falar preço. Até meu sócio, ele é dentista e tudo mais, ele tinha medo de falar, cobrar na cal R$ 800, entendeu? Eu tinha medo de falar o preço, R$ 800. Pô, era coisa que não entrava na nossa cabeça ali, porque não encaixava. A gente já estava fazendo aquilo ali fazia 4 anos, cobrando R$ 600 no final ali. Então não entrava. Basicamente só entrou depois que a gente botou a cara para fazer. No começo você fala com medo mesmo, depois de falar 10 vezes, o negócio começa a entrar na sua cabeça e vira aquele novo normal, entendeu? Você tem que fazer o seu novo normal ser aquilo. Então até quando você fala aqui que mudou na sua vida, eu tô no meu novo normal, entendeu? Então para mim, tipo assim, esse era algo que eu não imaginava há tempos atrás. Porque eu lembro até quando a gente abriu a agência, a gente imaginava, nossa, imagina quando a gente estiver faturando 20 mil por mês na agência. Era um sonho. E a gente, e o sonho muito engraçado, porque assim, a gente tinha muito aquela meta de chegar nos 50 mil. E aquela vez a gente deu um voo de galinha, chegou bem perto e afundou de novo. E agora a gente realmente conseguir, tipo, bater essa meta também foi uma realização muito grande. Então, sim, aquela transformação que você vai fazendo, que você nem vai percebendo, mas quando você olha para trás, você vê que você era muito amador no que você estava fazendo, entendeu? Então, realmente, esse é o nosso novo normal. Então, é mais ou menos isso. Demais, cara. Muito bom, muito bom. Cara, a gente está com as inscrições abertas aí para mentoria. O que que você diria aí para alguém que está em cima do muro aí, não sabe se entra, se não entra? Talvez estava numa situação parecida que você estava antes de entrar na mentoria. O que que você diria aí para essa galera? Cara, a grande questão é, digamos assim, quais são as opções que a pessoa tem? Digamos assim, o que vocês entregam na mentoria e a agência ultra nichada para negócio local, muito provavelmente ele não vai encontrar nada parecido no mercado se o que ele quer ter é uma agência ultra nichada, por exemplo, de negócio local, entendeu? Não tem, não tem. Você pode procurar qualquer coisa aí, o que você vai encontrar é um pessoal que ensina, por exemplo, sobre agência que não é nichada, agência genérica, entendeu? Então, basicamente, e é outra questão, né? Vocês são o próprio case de vocês. Vocês têm ali uma agência que fatura mais de 200 mil. Se isso não é um parâmetro para a galera querer se espelhar com os peixes grandes, digamos assim, vocês realmente não apenas ensinam, vocês fazem, validam e só ensinam o que foi validado. Não é aquele pessoal que ensina sem estar fazendo, não. Vocês ensinam depois de fazer, entendeu? Então, assim, não tem outra opção. Ou a galera tá ali na mentoria, ou ele vai ter que traçar esse caminho por conta própria, muito mais devagar, sem ter alguém para se espelhar. E também tem o pessoal da mentoria ali, cara, que o pessoal, cara, é um ambiente que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Pra você ter ideia, eu tô aí umas 4 mentorias. Mas o pessoal da mentoria ali, tipo assim, você olha para cada um que tá ali no grupo, você acha que todo mundo é melhor do que você, entendeu? Porque só tem gente fera demais ali, igual tem até um outro mentorado lá que tá faturando mais de 200 e poucos mil, que também cresceu tudo isso dentro da mentoria, que é até do mesmo nicho de restaurante ali. Então, aquele ambiente você não encontra. Até teve também o evento da mentoria, teve lá em Brasília, no final do ano passado. A gente vai fazer de novo esse ano. Cara, esse evento foi simplesmente ele que mudou o meu jogo ali. Porque foi depois dele, logo depois, passou ali dezembro e janeiro, na verdade, metade de dezembro que a gente começou a aplicar de fato o que a gente aprendeu ali e, e voltamos realmente a crescer. Então ali a gente pôde ver a galera que também tem gente nichada, uma galera muito foda, galera realmente dando o sangue ali, sabe? Você vê uma galera com um nível de engajamento muito absurdo.
E não é, digamos assim, dependendo da mentoria, você pega um pessoal muito iniciando do zero. Só que ali na mentoria, até o cara que está iniciando do zero, você vai ver daqui a um mês o cara tá ganhando mais do que você. Então o pessoal tem um crescimento muito acelerado. O pessoal é muito mão na massa, entendeu? Então, o pessoal da mentoria ali, eu me espelho muito deles também. Então, não é só o Gui, o Bins. A gente se espelha em muito gente que está ali dentro da mentoria também para aprender com eles, entendeu? Um pessoal que só aquele ambiente ali com aquelas pessoas já vale para a mentoria também. Boa, boa. Cara, é legal, porque a gente tem uma comunidade forte, né? O pessoal se ajuda muito. Até porque a gente dá o exemplo, né, Vini? A gente é de restaurantes, a gente de restaurantes. A gente tem mentoração, agência de marketing para restaurante também, e a gente ajuda mesmo sendo do mesmo nicho, inclusive gente sendo da mesma cidade que a gente. Então a gente dá esse exemplo de ajudar, independente de ser do mesmo nicho, e acho que isso acaba, de certa forma, influenciando todo mundo, né? Porque, pô, a galera que é do mesmo nicho também se ajuda, não é, Vini? Lá dentro. Sim, tem bastante gente ali também do meu nicho de odonto. A gente troca bastante figurinha também. E às vezes a gente já fez algumas causas para se ajudar. Então, realmente, o mercado é muito grande, né? E igual vocês falam, vocês não precisam de, a gente não precisa de muito cliente para faturar os 100 mil por mês, por exemplo, bater 1 milhão no ano ali. Com 30 clientes você consegue. E, tipo assim, dentista no Brasil tem uns 400 mil. Clínica ali com o CNPJ, você acha, tem uns 80 mil. Então tem muita gente. Não tem como absorver todo mundo. E é muito mais fácil você crescer em conjunto com a galera do que querer cada um ir por si, entendeu? Eu prefiro ser, digamos assim, os top 10 do mercado crescendo junto do que ser o cara de fora que vai querer sozinho, mas nunca vai conseguir crescer mais do que os 10 que estão tá se ajudando. Exatamente. Nunca, não tem como. É, não tem como. É tipo você se privar do mundo, esquecer o exterior, querer focar só na sua bolha. Você está você tá competindo contra o mundo inteiro se ajudando. Não tem como. Show, Vini. Cara, que massa, velho. Obrigado por compartilhar. E, cara, queria te parabenizar por ter alcançado o nível de Ultra Platinum, né? Que é o nível de bater os 50 mil de faturamento recorrente por mês. Parabéns por ter alcançado aí junto com a gente. Muito mérito seu também, de ter aplicado aí com excelência aí o que a gente ensina. Valeu, muito obrigado. Eu tava o tempo inteiro ali olhando para ver se batia os 50. Falei, essa semana vai bater, essa semana vai bater. Daí tava indo até que agora a gente conseguiu realmente bater. Eu tava feliz demais comemorando aqui. Que massa, vai ganhar a placa aí do Ultra Platinum pra Vamos gente dar lá. aí pra quem alcança esse resultado dentro da mentoria. Então É, é isso, pessoal. até o próximo evento eu quero pegar a plaquinha de formado ali. Ultra Black. Ultra A Black é de Black. 100. Massa, cara. Isso aí. Vou pegar no evento lá presencial. Boa, fechou.